Em nosso estudo de hoje, está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Palavras de Paulo, Emmanuel vem comentar na lição 120 do livro Vinha de Luz. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera da miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento, em sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasma de penas eternas e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse morredora da herança divina. Olvidemos o desperdício de energias, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. Bom, ao texto, Paulo de Tarso fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. E Emmanuel vem chamar a atenção, em primeiro lugar, que as críticas ao homem como raça, elas são mil e são das mais duras possíveis, sempre observando, na grande maioria das vezes, apenas os lados negativos de tudo. E a gente tem que começar a pensar no seguinte, eu estava fazendo essa semana um estudo sobre a parábola do joio e do trigo. O que vocês acham? Nós somos aqui o joio ou o trigo? Jesus diz que vai chegar um dia que vai ser separado o joio do trigo, né, que o joio será lançado para ser queimado, fazendo aquela simbologia para que as pessoas pudessem entender na época, porque o joio ele se parece muito com o trigo, mas não é o trigo e não alimenta igual o trigo, né? Então o que acontece? Ele faz essa simbologia, mas eu comecei a perguntar, o que vocês acham na verdade? Nós somos o quê? O joio ou o trigo? Eu tenho certeza absoluta que nós somos ainda o joio. Nós estamos tentando chegar ao ponto de sermos ceifados, como o trigo. Então quando a gente parte desse princípio, gente, a gente tem que aprender inicialmente a nos colocarmos de maneira muito solidária com todos os homens que estamos aqui nesse mundo, todos os espíritos que estamos encarnados aqui nesse mundo. Eu me lembro de uma frase maravilhosa do Chico, que eu trago aqui no fundo do coração. O Chico falava assim, qual o conceito de criminoso somos todos nós quando somos descobertos. E a gente usar o jargão popular, será que alguém aqui não tem telhado de vidro, alguém não tem pecado? Aliás, foi o próprio Jesus que falou, né? Aquele que tiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Cadê aqueles que te acusavam, mulher? Ele se abaixa no chão, olha para cada um, para o rosto de cada um e começa a escrever o pecado de cada um ali, né? Luxúria, roubo, embriaguez, todo mundo foi ouvindo aquilo e saindo fora. Aliás, teve uns que preferiu nem chegar a vez dele, né? O pessoal foi embora logo. Então, hora que ele olha, cadê aqueles que te acusam? Né? Vai e não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Aquele que estiver isento de pecado que atire a primeira pedra. Gente, nós estamos em um lugar que vamos aprender isso. Todos os que estão aqui estão ainda vivendo uma vida desafinada com o Evangelho de Jesus. Porém, vamos pensar numa coisa. Nós somos, sim, os herdeiros de Deus e os co-herdeiros de Jesus, como Paulo fala aqui na lição. Nós somos. Porque nós vamos pensar aqui, o que a gente está fazendo, né? A gente está vivendo esse círculo de experiências nossa aqui, o tempo todo querendo buscar a gente para o lado da justiça, para o lado de sermos uma pessoa, né, que valorize mais o ser humano,
que aprenda a respeitar o ser humano. Por isso que a gente fica tão na bronca com as desigualdades sociais, com algumas coisas que acontecem na política, né? A gente está o tempo todo buscando ser homens melhores. Mas aquele convite que é feito o tempo todo, né, gente? Será que a crítica que eu estou fazendo aos outros homens não vale para mim? Eu olho para mim, e vou ser muito sincero, do fundo do coração, eu consigo enxergar um pouquinho dos erros de cada homem, às vezes do homem mais criminoso da Terra, eu consigo enxergar esses erros dentro de mim. Às vezes em maior, às vezes em menor escala, às vezes, muitas das vezes até, né, podendo ser controlado. Porque na doutrina espírita fala, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. Então a gente está conseguindo domar, mas se a gente deixar solto, vai cometer esses grandes crimes que esses homens estão cometendo. A partir desse momento que eu olho para as pessoas e fico, meu Deus, eles são simplesmente humanos. Por que eu não tenho que aprender a partir de agora a respeitar cada um, a descobrir definitivamente que eu tenho muito a aprender com eles, mas eles também têm a aprender com a gente está aqui no mundo que uns aprendemos com os outros, mas enquanto a gente ficar no olho por olho, dente por dente, vai ficar todo mundo banguelo. Ninguém vai ter condições daqui a pouco de estar fazendo qualquer coisa e vai estar condenando a raça que na verdade é a raça que a gente está inserido hoje por conta das afinidades. Nós temos afinidade sim com todos os homens que vivem nesse planeta. Gente, eu tive uma experiência durante algum tempo trabalhando em presídio e eu fiquei vendo assim o que motivava a pessoa a fazer aquilo. E eu falei, meu Deus, se a vida tivesse me colocado nessa condição, naquela condição, eu teria cometido alguns delitos também que eu não cometi. E mesmo assim, se a gente parar para pegar o Código Penal nosso hoje, a gente vai ver que a gente comete alguns delitos. A gente tem delitos sim. Principalmente esses delitos de calúnia, difamação, injúria. Quantas vezes a gente não xinga político, não xinga um parente nosso, não xinga alguém que trabalha com a gente, não fala mal da vida dos outros. Calúnia, difamação e injúria é o que mais tem de delito. Né? Então a gente tem que começar a botar na cabeça, gente, a gente está num lugar que nós estamos todos, uns sendo instrumentos de educação dos outros. Um aqui para ajudar o outro. Não tem jeito. Enquanto a gente ficar nessa posição de crítica, a vida vai o tempo todo convidando a gente a novas experiências, até que a gente desperte. Quando a gente despertar, aí sim, a gente começa a atentar para duas responsabilidades maiores, que é o resumo de tudo que o Emmanuel tem feito durante esse trabalho todo aqui. A gente precisa nos reformar, identificar o que está de errado na gente, trabalhar o que está de errado na gente, e precisa iniciar um trabalho social que vai colocando a nossa energia à disposição de um bem comum, de um bem geral, né? Porque a lei de solidariedade é a lei que rege o universo. Então a gente começa a pensar dessa maneira, gente, ao invés de ficar apenas condenando o ser humano, todos estão errados, somente eu que estou certo. Vamos colocar uma coisa na cabeça? Não existe experiência ruim, existe experiência. Tudo que a gente está vivendo está servindo para engrandecer a gente, até os erros que a gente está vivendo. Porque o erro vai chegar uma hora que vai doer. Quando doer, eu não vou querer mais que doa e vou acertar. Então, até o erro que eu estou cometendo está valendo. Tudo está conspirando para o meu progresso. O tempo todo. E a gente que está de fora, às vezes, não consegue perceber essa situação. A gente está dentro da situação, melhor dizendo. Quando a gente se coloca de fora, a gente fica, é por isso que as coisas estão acontecendo, estão se ajeitando, as coisas vão tomar o jeito e a gente vai botar na cabeça, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros do Cristo. Então, uma coisa muito bonita que a gente vai aprendendo com o estudo do Evangelho é que a gente aprende, às vezes, sim, a condenar a atitude, mas não aquele que pratica a atitude. Aquele que pratica a atitude é só mais um aluno nessa grande escola que é a Terra. A gente precisa o tempo todo de perdão, a gente precisa o tempo todo de indulgência com as nossas faltas. Se a gente quer o perdão para a gente, tem que aprender a perdoar para os outros também. A gente tem que lembrar do Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Se a gente não perdoa, não perdoa não, porque eu também não sou digno de perdão também não. Agora, quando eu começo a olhar para todos, entender a dor da pessoa, me colocar no lugar da pessoa. Se fosse comigo, como é que teria sido? Independente de qual seja o resultado, procurar compreender, procurar ajudar, estender a mão para aquela pessoa. Aí a vida vai tomar o caminho correto, a gente vai entender por que nós somos herdeiros e co-herdeiros, aí no caso que o Emmanuel fala para a gente.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.